Boa noite a todos que estão aí. Nós começamos ao vivo agora, mais uma live. Meu nome é Suelen Paisante, eu sou advogada no Brasil e faço parte do escritório Caldeira Paisante Advogados. Eu estou aqui hoje para trazer assuntos de interesse da comunidade e hoje a gente vai falar a respeito dos bens imóveis, como ficam os bens imóveis na comunhão parcial de bens, que é a comunhão mais comum aqui. Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar. Se você quiser participar, dando um exemplo, contando algum caso que você já presenciou, você pode ficar à vontade e eu acredito que vai enriquecer até os nossos esclarecimentos aqui a respeito de cada ponto, tá bom? Eu faço parte, como eu falei, do escritório Caldeira Paisante Advogados. Esse escritório fica no Brasil e é um prazer estar aqui. Eu gosto muito de estar aqui falando a respeito de assuntos jurídicos e assim ajudando nesse momento, a quem precise aí e queira fazer alguma pergunta, ok? Hoje a gente vai falar então como ficam os bens imóveis na comunhão parcial de bens. Aqui no Brasil nós temos vários regimes de bens. Em outros países, por exemplo, como Estados Unidos, por exemplo, não há regimes de bens pré-definidos assim como há aqui, mas aqui nós temos regimes de bens pré-definidos e cabe a cada um optar pelo regime que mais lhe interessa, ok? E se as partes elas não fazem escolha alguma no ato do casamento, será aplicado o regime de comunhão parcial de bens, que é o regime mais utilizado aqui, tá? O pacto antinupcial, ele serve para todos os outros regimes, tá, gente? Menos para o regime de comunhão parcial de bens. O regime de bens, para quem se casou no exterior, como fica esse regime de bens? Olha só, nós temos vários regimes de bens estipulados no exterior diferente aqui do Brasil. Deixa eu explicar a vocês. Quando você pega uma certidão de um casamento feito no exterior, ele não está estabelecendo nenhum regime vigente no Brasil. Antigamente, o consulado colocava, se a pessoa se casou no exterior, o regime aplicável ao casamento dela é o regime de comunhão parcial de bens, mas hoje não mais. Ao fazer a sua certidão de casamento no consulado ou em um cartório brasileiro, irá constar assim, regime de acordo com o local onde foi realizado o casamento. Então, por exemplo, se você realizou o seu casamento no Japão e precisa registrá-lo no Brasil, vai constar regime de acordo com o local onde foi realizado o casamento. E como eu faço? Na partilha, em caso de ser necessário fazer partilha de bens, o que é preciso fazer? É preciso demonstrar ao juiz brasileiro, caso os bens estejam no Brasil, qual foi a lei aplicada ao seu casamento feito no exterior. E o juiz aqui no Brasil irá definir como ele irá fazer a partilha de acordo com a lei do casamento do exterior, ok? Então, nós não temos um regime de bens pré-definidos para as pessoas que moram no exterior, tá? O ato futuro, seja falecimento, no caso de inventário, seja divórcio, o ato futuro irá fazer com que essa pessoa ou a parte interessada traga em juízo a lei do casamento para que o juiz tome a decisão em cada caso. Outra coisa, aplicabilidade na união estável. Para quem vive em união estável e não fez contrato, não existe um contrato entre as partes, o que acontece? Vige também o regime de comunhão parcial de bens, ok? Então, se você vive em união estável, não fez contrato, esse regime é o aplicado à sua relação. E aí, o código, nós temos um código e ele traz para nós o que faz parte da comunhão parcial de bens. Olha só, a Luciana Lopes está nos assistindo. Luciana, muito obrigada, pela sua participação. Vilma Oliveira também está nos assistindo. Muito obrigada, gente.
nós estamos falando o que faz parte da comunhão parcial de bens, que é o regime utilizado pela maioria das pessoas ao se casarem. Olha só o que entra nessa comunhão. Entram os bens adquiridos na constância do casamento, ainda que em nome de apenas um dos cônjuges. Suponhamos que um bem seja adquirido em nome apenas de um dos cônjuges, o outro terá automaticamente direito, ok? Bens adquiridos também por fato eventual. O que seria isso? Vamos dar um exemplo aqui. Teve até um julgado recente. A pessoa ganhou na loteria, o outro tem direito? Tem direito. Em caso de divórcio, em caso de partilha, o outro tem direito também, como se bem seu fosse. Então, são os bens adquiridos por fato eventual. Bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Essa é uma dúvida que muita gente tem. Olha, meu marido recebeu por doação um imóvel, eu tenho direito? Você só terá direito se a doação for feita para os dois, em nome dos dois. Se for em nome apenas dele, você não terá direito. Então é importante deixar isso claro, que entra na comunhão a doação, caso ela tenha sido feita para ambos, tá? E o legado, por exemplo, que é aquele bem deixado em testamento, caso aquele que faleceu, ele tiver deixado para ambos também. Se estiver lá no testamento o nome, deixo tal coisa para fulano, é só para fulano. Ele vai ser o único titular exclusivo. Outra coisa que entra são as benfeitorias em bens particulares. Na comunhão parcial de bens, os bens particulares, que são aqueles adquiridos antes do casamento, ou adquiridos por herança ou por doação, eles não entram na partilha. Mas suponhamos que tenha havido melhorias em um desses bens particulares. Aí sim, a outra parte terá direito a essas melhorias, mas ela não terá direito ao bem todo. E como é feita essa conta? O bem custava 70 mil, era uma casa de 70 mil reais, que era particular. Foi feita uma reforma, a casa passou a valer 120 reais, 120 mil reais. Essa diferença, o cônjuge terá direito à meação dessa diferença, que são as melhorias. Outra coisa interessante, que ambos têm direito, mesmo sendo bens particulares, dos frutos, dos bens comuns e dos bens particulares. O que são os frutos? São os aluguéis. Eu já tinha um ponto comercial antes de me casar e esse ponto comercial me dá um aluguel mensal. Meu cônjuge tem direito? Tem direito sim. A lei fala que entra na comunhão parcial de bens os frutos, ainda que os bens sejam particulares, ok? Olha só, presume-se que todos os bens adquiridos na constância do casamento, presume-se que houve uma contribuição dos dois. Então, às vezes eu recebo a pergunta: minha mulher sempre foi dona de casa, ela nunca saiu para trabalhar, ela nunca contribuiu com nada que nós compramos. É até assim engraçado, né, quando as pessoas fazem esse tipo de colocação, porque o serviço de dona de casa é um serviço muito árduo e difícil. E quando colocam assim, diminuem, inferiorizam esse trabalho, eu acho até interessante. Então, é o seguinte, ainda nesse caso, ela foi dona de casa a vida toda, sim, ela tem direito, sim. Presume-se que ela contribuiu não com dinheiro, mas de outra forma. Se ela não estivesse como dona de casa, talvez você teria que pagar alguém para fazer o trabalho que ela fez também. Então, presume-se que todos os bens foram adquiridos por ambos, foi adquirido pelo casal, independente se um trabalhou fora ou não. O que não entra na comunhão? Agora, o que está excluído dessa comunhão? Não entra bens que cada um possuía antes de se casar. O que já possuía não entra. E os subrogados, o que a lei fala subrogados? Olha, eu tinha um bem antes de me casar,
Na constância do casamento, eu vendi aquele bem, suponhamos que seja uma casa, e comprei outra. Essa outra casa, o meu cônjuge vai ter direitos? Não. O cônjuge não tem direito a esse novo imóvel, porque foi comprado com dinheiro do imóvel antigo. Agora, se o novo imóvel ele tem um custo maior do que o imóvel antigo, a essa parte que excede o valor do imóvel antigo, o outro cônjuge tem sim direito à meação, tá? Mas somente na parte que exceder. O que não entra na comunhão? Bens recebidos por doação ou sucessão. Quando a gente fala de sucessão, a gente está falando de quê? De herança. Ah, meu pai me deixou uma herança. É uma dúvida também que muita gente tem medo que o cônjuge acabe tomando, eu vou resolver o inventário só depois do divórcio, porque eu tenho medo que o meu cônjuge pegue, né, metade do meu patrimônio em relação à herança. Isso não acontece, tá, gente? Porque a lei protege. Não entra na comunhão parcial a herança, ela não entra assim como a doação não entra também. Outra coisa que não entra são obrigações anteriores ao casamento. Se a pessoa fez uma dívida antes de se casar, essa dívida ela não entra no casamento, ela não fica sobre a responsabilidade do outro cônjuge também. A exceção é se essa dívida foi feita em proveito econômico para toda a família. Essa é a exceção. Mas deve ser provado, tá, gente? Não é assim, essa dívida foi feita para beneficiar a família. Não, deve ser provado. O Fábio Oliveira tá dando boa noite aí. Boa noite, Fábio. Roseli, boa noite. Se vocês tiverem dúvidas, nós estamos conversando hoje sobre bens imóveis na comunhão parcial de bens, nesse regime, que é o mais utilizado no Brasil. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos falando sobre administração, o que entra nessa comunhão, o que está excluído. Então, fiquem à vontade para participar. Outra coisa, dívidas feitas durante o casamento. Presume-se que a dívida foi em benefício da família. É interessante falar sobre isso porque, às vezes, quando se está fazendo um divórcio, o cônjuge apresenta uma dívida que o outro não sabia. E aí, o que fazer? A lei, ela indica que o outro cônjuge, ele deve provar que não se beneficiou desse crédito, que não se utilizou de dinheiro algum dessa dívida para que ele não seja prejudicado. Caso contrário, presume-se que a dívida foi sim em benefício da família, porque feita durante o casamento, e ele terá que arcar com metade dessa dívida. Tá? Outra coisa também que não entra na comunhão parcial de bens são as dívidas decorrentes de um ato ilícito, salvo em proveito do casal. O que são dívidas decorrentes de ato ilícito? Ao seu cônjuge, ele brigou na rua, ele bateu e aí a outra parte entrou com ação de danos morais e ele foi condenado ao pagamento de indenização. O outro cônjuge não é responsável pelo ato ilícito do seu parceiro, ok? Também não podem ser partilhados bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão. Olha, sobre esse ponto, eu trouxe assim vários julgados recentes, que dizem respeito a isso aqui. Porque a lei fala que não podem ser partilhados instrumentos de profissão. E quando você vai pesquisar, você vê vários julgados em que foram pleiteados a divisão, por exemplo, eu quero que venda o táxi, quero receber metade do táxi do meu ex-marido. Eu quero receber metade do caminhão do meu marido, que é caminhoneiro. Em todos esses casos, a lei protegeu a parte proprietária, excluindo esse bem da partilha. Então, não pode ser vendido o táxi, não pode ser vendido o caminhão. Outro exemplo que nós podemos dar, o cônjuge é dentista e a outra parte ela quer que seja avaliado o consultório
odontológico e quer receber metade ali de toda a aparelhagem do seu consultório, ok? Ó, o Fábio tá falando: a doutora pode passar o e-mail, pois tem um assunto a tratar que não é o que agora está em pauta e gostaria que, se a doutora consegue resolver, desde já agradeço. Fábio, olha só, se você quiser obter mais informações, eu posso te passar, assim a gente entra em contato, mas pode ir lá no nosso site caldeirapaisante.com.br e lá você vai ter a forma de entrar em contato com o nosso escritório, tá bom? Eu desde já agradeço. E quem sabe, né, o assunto que você irá tratar seja um assunto interessante para a gente poder trazer aqui e discutir em alguma live, tá? Então, olha só, nesse caso, ele é dentista, eu quero penhorar. Eu quero que seja avaliado todo o equipamento de trabalho dele para que seja partilhado no divórcio. A lei protege o profissional. Então, nesses casos, deve-se, como eu dei o exemplo aqui de táxi, ele é caminhoneiro, tem um caminhão. Nesses casos, a lei protege e as decisões que a gente tem visto são nesse sentido também. A lei fala também que a proteção dos bens de uso pessoal. O que é bens de uso pessoal? É a minha roupa, é só a roupa? Não. Bens de uso pessoal é mais que isso. Recentemente houve uma decisão bem divulgada que o notebook, por exemplo, é considerado um bem de uso pessoal. Então, não poderia, por exemplo, entrar na partilha. O Fábio tá falando aí, legalização nos Estados Unidos. Olha só, Fábio, eu não trabalho nessa área, tá? Se você entrar na página, você vai ver. Quem trabalha, a doutora Hanna trabalha, e ela até muitas vezes faz lives aqui explicando dúvidas que os ouvintes têm, tá bom? Outra coisa, gente, sobre os instrumentos de profissão. Decisões interessantes, olha só, rescisão do contrato de trabalho ou verbas trabalhistas recebidas através de uma ação judicial. O outro cônjuge tem direito às verbas trabalhistas? A lei entendeu que sim, tá? E a jurisprudência vem sendo nesse sentido. Eu até tirei um julgado aqui que diz o seguinte, podia ter até impresso, mas é uma decisão do STJ, que é a nossa corte aqui superior, que trata desses assuntos. Vamos lá. Olha, diante do divórcio dos cônjuges... esse aqui está falando do FGTS. Vamos aqui. O entendimento que melhor se coaduna com a essência do regime patrimonial da comunhão parcial de bens quanto a direitos trabalhistas perseguidos por um dos cônjuges em ação judicial é aquele que estabelece sua comunicabilidade desde o momento em que pleiteados. Assim, para que ganho salarial venha integrar o monte partível, é necessário que o cônjuge tenha exercido atividade laborativa e adquirido o direito pelo trabalho desenvolvido na constância do casamento. Então, a única condição que a jurisprudência, as decisões vêm colocando é que esse direito ele seja adquirido na constância do casamento. Não pode ser um direito adquirido anteriormente ou depois da separação de fato. Então, se o direito do cônjuge foi adquirido na constância do casamento, o outro tem direito à meação das suas verbas trabalhistas. E se eu recebi minhas verbas trabalhistas somente depois da separação de fato? Ainda assim, o outro cônjuge tem direito, desde que o direito em si ele tenha sido firmado durante a união, durante a comunhão das partes, tá bom? Então, verbas trabalhistas, o outro cônjuge tem direito? Tem direito, tá? Ainda que a lei venha um dispositivo protegendo os instrumentos da profissão, mas a lei entendeu que as verbas trabalhistas são cabíveis ao outro também, a sua meação. E FGTS, trouxe também uma decisão aqui falando a respeito do FGTS, da partilha do FGTS. Olha só, vamos lá. Diante do divórcio de cônjuges que viviam sobre o regime da comunhão parcial de bens, não deve ser reconhecido o direito à meação dos valores que foram depositados em conta vinculada ao FGTS,
em datas anteriores à constância do casamento. Então, a decisão aqui proibiu que se colocasse no montante para ser partilhado os depósitos feitos antes do casamento. Mas aí continua falando que os depósitos feitos durante a vigência da relação conjugal, estes entrarão na partilha. Então, o outro cônjuge tem direito também, tá? A Rafa Araújo, muito obrigada, tá? Por estar nos assistindo. Olha só, vamos aqui raciocinar, né? Sobre o rendimento do trabalho pessoal de cada um. A lei protege também o rendimento do trabalho de cada um. Só que, suponhamos que todo mês eu junte o meu dinheiro, eu sou casada na comunhão parcial de bens e todo mês eu junte o meu dinheiro e coloque na poupança. Eu junto o meu dinheiro e coloco na poupança. Se houver um divórcio, eu vou ter que partilhar esse dinheiro? Sim. Eu vou ter que partilhar esse dinheiro, ainda que ele tenha sido fruto somente de trabalho, tá? A lei protege o direito de você receber sozinho, o cônjuge ele tem o direito de receber sozinho o seu trabalho. Mas uma vez que esse montante, esse rendimento, ele entra na comunhão, ele entra para ser administrado durante o casamento, você não pode depois retirá-lo. Então, olha só, se eu junto todo o meu salário numa poupança e adquiro depois um apartamento, por exemplo, aí eu vou comprar um apartamento com o salário que eu juntei. Esse apartamento, ao final, vai ser só meu ou vai ser de ambos os cônjuges? Vai ser de ambos os cônjuges, tá? Esse apartamento não vai ser um bem particular, porque ele entrou e ele depois já tornou-se parte do patrimônio do casal, tá bom? Ronilda Silva, Antônio Oliveira, obrigado. Caso vocês tenham dúvidas, tá? Hoje eu sou advogado no Brasil, meu nome é Suelen, para aqueles que não me conhecem, hoje nós estamos explicando a respeito da comunhão parcial de bens, como fica a administração dos bens, a partilha. Esse é o regime mais utilizado aqui pelos brasileiros, tá? O Paulo de Tárcio Reis, olá, boa noite. Durante a separação só é dividido o que está em nome do casal? Não, nós até falamos isso aqui. Se você é casado nesse regime comunhão parcial de bens, ainda que esteja em nome do outro, vai ser partilhado. Eu só quero fazer uma ressalva aqui, Paulo, em relação àquelas pessoas que se casam no exterior e não registram o seu casamento no Brasil. Se você está no Brasil como solteiro e adquire um bem, você vai vender o seu bem como solteiro sem que a outra parte saiba, ainda que você seja casado no exterior. Então, está aí a importância de regularizar o status aqui no Brasil também. Para quem é casado no exterior, é importante que faça essa regularização aqui, porque dificulta o outro cônjuge burlar qualquer transação negocial com os bens pertencentes a ambos, tá? Porque tem gente que trabalha fora do país, vive casado fora do país e aqui no Brasil o seu cônjuge adquire o bem como solteiro e aí entra uma dificuldade muito grande na hora depois de partilhar esse bem. Então é bem simples, é só registrar o casamento do Brasil também, a gente chama de transcrição e aí você vai estar mais bem protegido, tá bom? A Roseli diz assim, ó, quando não há um acordo e é deixado para que o juiz dê um decreto, quanto tempo leva para o juiz avaliar seu direito? Roseli, sua pergunta é muito ampla. Vai depender de onde está tramitando o processo. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, comarcas que trabalham de forma rápida. Minas, eu faço parte, né, de Minas Gerais, meu escritório. Minas é um exemplo de juízes, de servidores que trabalham muito. Nós temos estados aqui em que são vergonhosos. O trabalho prestado é vergonhoso. A gente insiste, a gente vai atrás como advogado, como profissional,
mas às vezes a gente deixa a desejar até para o cliente da gente, porque o juiz não quer trabalhar na segunda, não quer trabalhar na sexta. Então, assim, vai depender de onde está o processo, vai depender do profissional que está cuidando do seu caso e vai depender do tipo de ação. Nós temos ações que são demoradas, temos ações que são rápidas, tá? Tem uma ação de uso capião e tem uma ação de indenização por danos morais. Uma com certeza vai andar muito mais rápido do que a outra, tá bom? Então, olha só, concluindo aqui a pergunta do Paulo, que ele perguntou se estiver em nome só de um, coloca aí depois, Paulo, se você entendeu e se você tem alguma outra dúvida, tá? Há sim, Paulo, uma transmissão automática. Se existe o casamento na comunhão parcial de bens, há sim uma transmissão automática, ainda que o bem esteja em nome de um só cônjuge, ok? Agora, a gente tem que tomar cuidado o seguinte, Paulo. Suponhamos que a pessoa já tenha um bem antes de se casar. E durante o casamento, ela vende aquele bem que ela tinha e compra outro, substituindo o primeiro por outro. Aí, nesse bem, o outro cônjuge não terá direito, tá bom? Esse bem continuará pertencendo só a um dos cônjuges, porque foi comprado com dinheiro de bem anterior ao casamento, tá bom? Só beber uma água aqui. Olha só. Então, em relação à compra, agora vamos passar para questões específicas. Em relação à compra, como o Paulo perguntou, há sim uma transmissão automática, ainda que esteja em nome de um só. E em relação à venda, como que é feita a venda quando se está numa comunhão parcial de bens? O Mauro entrou, comprei um imóvel no nome dos dois e veio como fica o registro do imóvel? Mauro, olha só, você vai ter que fazer inventário, tá? Da parte falecida. Vai ter que ter inventário e aí os herdeiros já vai ser dividida a cota parte de cada herdeiro. Suponhamos, por exemplo, que seja a casa que vocês moravam. Existe um dispositivo que protege aquele que ficou viúvo ou viúva, que chama direito real de habitação. Se você está na casa, o imóvel é uma casa, por exemplo, você não precisa sair da casa, ainda que a outra parte seja partilhada, tá? Ainda que tenha um inventário e haja partilha com as partes pré-definidas para cada um, você pode continuar no imóvel, chama direito real de habitação. Só que é preciso fazer o inventário, caso contrário vai incidir multas, juros e pode ficar muito mais caro, tá? Futuramente. Olha, quem está entrando aqui nos assistindo também, a Lene Oax, é uma grande amiga, muito obrigada, Lene, por esse prestígio, estar aqui conosco. Mauro, se você continuou em dúvida e quer discutir, pode colocar aí, tá? Então, gente, olha só, em relação à venda, quando se está em comunhão parcial de bens, como funciona? Se o imóvel é comum, ele deve ser vendido pelos dois. Tem gente que fala assim, a minha esposa não aceita vender, eu vou entrar na justiça para que o juiz autorize ela, né, a dispor da parte dela. Não existe isso, tá, gente? A autorização conjugal é só para bens particulares. É exigência para bens particulares. Suponhamos que você tem um bem antes de se casar e quer vender durante o casamento. Mesmo esse bem sendo particular, sendo de titularidade exclusiva sua, o seu cônjuge deverá autorizar a venda. A lei prescreve isso, tá? Mas e se ela não autorizar a venda, aí sim você pode ir até o juiz. Então, a autorização judicial para a venda de imóveis é feita sobre bens particulares, caso o seu cônjuge não queira te autorizar a vender um bem que já é seu, ok? Agora, para bens comuns, o seu cônjuge tem que querer vender também, exceto assim, tem problema de cabeça, então precisa ser interditado, é um processo judicial para interditar esse cônjuge e aí você poder administrar a parte que cabe a ele.
Caso contrário, a própria pessoa vai administrar sua parte. Se ela não quiser vender, o imóvel não vai ser vendido, porque tem que ser vendido de comum acordo. Ó, o Paulo tá falando: olha, tenho vários bens em nome da minha mãe. Se eu me divorciar, entra na partilha de bens com a esposa? Olha só, Paulo, não entra na partilha de bens, exceto se o seu cônjuge provar que esses bens foram adquiridos na constância do casamento e numa tentativa de burla, né, de fraude, estão no nome da sua mãe. Se isso for provado, o seu cônjuge pode entrar com ação tentando anular todas essas escrituras que estão em nome da sua mãe, e aí, provando que esses bens pertencem a você, ela pode sim receber parte desses bens, tá bom? Então, se eles forem adquiridos na constância do casamento, ainda que estejam em nome da sua mãe, sendo o seu regime comunhão parcial de bens, o seu cônjuge tem direito. Mas para que isso seja desfeito, essa negociação, essa transação, né, você colocou em nome da sua mãe, seja desfeita, seu cônjuge tem que correr atrás, tem que tentar anular para que ela consiga inserir eles na partilha de bens, ok? Então vamos lá. Administração dos bens particulares. Se eu preciso da autorização do meu cônjuge para vender um bem que é particular, o que é um bem particular nesse caso? É um bem recebido por herança, é um bem doado somente a um dos cônjuges, é um bem adquirido antes do casamento. Ainda assim, o meu cônjuge tem que autorizar a venda caso eu queira vender. E a administração desse bem particular é feita pelo cônjuge também? Não. A administração desses bens é feita somente pelo proprietário, tá? E se o proprietário fizer dívidas, ele fez um empréstimo para manter um bem particular, o cônjuge não deve ser prejudicado com esse empréstimo, com essa dívida, tá? O cônjuge não deve, essa dívida, ela não deve ser inserida para ser partilhada, tá? Porque foi em decorrência, originou-se de bens particulares. Se tiver mais dúvida, tá, Paulo? Se ficou alguma dúvida, pode colocar. Solange Nascimento. Muito boa noite, Solange. Olha só, outro assunto interessante sobre os bens na comunhão parcial, que é o regime que nós estamos discutindo hoje. Venda de ascendente a descendente. Olha, eu quero vender um imóvel, o pai quer vender um imóvel para o filho, o avô quer vender um imóvel para o neto. Como funciona nesse caso? Nesse caso, deve haver uma autorização, sim, se o bem for particular, deve haver uma autorização do outro cônjuge. E se o bem for comum, os dois têm que querer vender, ainda que o bem esteja em nome de somente um, ok? A Jamila Muhammad está assistindo da Europa. Muito boa noite, tá? Se você tiver dúvida, tá, Jamila? Fica à vontade para perguntar. Então, nós estamos falando da venda de descendente a ascendente. Então, precisa sim da autorização do cônjuge, se for bem particular, e se for bem comum ao casal, ainda que esteja em nome de um só cônjuge, o outro tem que querer vender, tá, gente? E uma peculiaridade dessa venda de ascendente a descendente é que os outros também herdeiros têm que autorizar, para que não pareça um negócio simulado, para que não aparente que está adiantando herança a um dos filhos, a um dos netos, tá bom? Ó, a Jamila tá colocando aí: temos um imóvel do meu pai para vender, mas está em nome da minha irmã. Ok, olha só, Jamila, se você quiser falar mais, tá? Você colocou alguma coisa e eu vou dizer em cima disso, mas você pode dar detalhes do caso. Muitas vezes as pessoas que moram fora compram coisas e colocam em nome do pai, colocam em nome de terceiros, tá? No seu caso, o imóvel é do pai, mas está em nome da sua irmã, não é isso? Estamos tentando um inventário.
Uhum. Certo. Olha só, mas se está em nome da sua irmã e ela está viva, não é preciso fazer inventário. Pode colocar os dados aí para mim, tá? Só que se está em nome do seu pai, ele é falecido, sim, aí sim, nesse caso é preciso fazer um inventário, tá bom? Sim, ele morreu e colocou tudo no nome dela. Ok. Olha só, se está. Outra coisa interessante nesse caso é o seguinte: foi uma compra e venda, ele colocou por compra e venda ou por doação, tudo em nome dela. Porque se foi uma doação, os outros filhos têm que concordar, tá? De ascendente para descendente sempre tem que haver concordância, tá? O que você está colocando aí é que vocês estão tentando fazer um inventário. Somos 8 filhos, entendi. Tem que anular realmente, isso não pode ficar só para ela. Tem que ser anulado e tentar mesmo um inventário para partilhar esses bens, tá? Com certeza foi um trâmite com vários vícios, né? E aí tem que usar todas as ferramentas para desconstituir isso. O difícil, Jamila, é quando acontece o seguinte: ela vendeu um imóvel para um terceiro de boa fé. Essa pessoa não tem nada a ver com isso, nada a ver com essa fraude e adquiriu, pagou. Nesses casos se torna mais difícil, mas se é relativamente recente isso, vocês conseguem reverter a situação e fazer essa partilha, tá? Mas é um processo muito difícil, pode ser demorado, mas é claro, tem que tentar, porque não é justo e a lei proíbe que um filho fique com todo o patrimônio, tá bom? Olha só, outro caso interessante aqui também é a compra e venda entre cônjuges. Na comunhão parcial de bens, um cônjuge pode vender um bem que ele tem para outro? A lei permite sim, tá, gente? Deixa eu só... A lei permite sim, desde que seja bem particular. Exemplo, eu recebi um bem por herança, então ele é um bem particular na comunhão parcial de bens, o meu cônjuge não tem direito a ele. Esse bem eu posso vender para o meu cônjuge e ele continua sendo particular. Eu passo a não ter direito a ele. Então, eu vendo o meu bem que eu recebi por herança para o meu cônjuge, ele passa a ser o titular, o proprietário desse bem, e ainda que o dinheiro seja fruto do trabalho dele, ainda que o dinheiro tenha sido adquirido na constância do casamento, a lei permite que esse bem seja um bem particular dele e o outro não recebe a meação desse bem, ok? Então, esse artigo, essa possibilidade que a lei dá é muito interessante, tá? De vender, um cônjuge vender para o outro cônjuge os bens particulares, tá bom? Jamila tá agradecendo. Ok, Jamila. Obrigada pela sua participação também. A lei, então, gente, dá essa possibilidade, a venda entre cônjuges, tá bom? Em uma das lives que nós fizemos, apareceu uma pergunta que o cara ele queria comprar um lote e colocar em nome da esposa e eles eram casados no regime de comunhão parcial de bens. E não foi possível, o cartório não permitiu. Por que o cartório não permitiu? Colocar só em nome da esposa e ser de titularidade somente da esposa, porque é o regime de comunhão parcial de bens. Se você está em um regime, você não pode burlar ele, ok? A lei permite sim a venda entre cônjuges de bens particulares, mas se você, no caso desse exemplo que eu dei, que foi trazido através da live, quer comprar um lote, quer que seja somente do outro cônjuge, não pode, por quê? Esse lote foi adquirido na constância do casamento e ele deve ser partilhado entre os dois, ele deve pertencer a ambos, tá? Olha só, e no caso de locação, eu preciso da autorização do meu cônjuge para locar um imóvel no regime de comunhão parcial de bens? Não, eu não preciso, tá? Primeira coisa,
num contrato de locação, nem sempre quem é o locador é o proprietário, tá? Ele precisa ter a posse do imóvel, mas ele não precisa ser o proprietário. É a primeira coisa. E a gente tem que entender o seguinte, que a lei permite que haja o contrato de locação sem anuência do outro cônjuge. A lei, ela impõe que o outro cônjuge participe sempre quando houver atos de gratuidade. Por exemplo, eu vou emprestar, a gente tem uma casa, eu e meu marido, e eu vou emprestar aquela casa para uma família morar. Eu vou emprestar a título gratuito, sem cobrar aluguel. Nesse caso, o meu cônjuge tem que participar de todas as decisões. Mas quando se trata de título oneroso, como é o contrato de locação, por exemplo, o outro não precisa concordar nesse caso. A exceção é se o contrato for igual ou superior a 10 anos. Nesse caso, sim, o outro cônjuge precisa concordar, ele precisa autorizar, independente do regime de bens que ele participe. Inclusive nesse regime que nós estamos falando. Então, somente se o contrato de locação for igual a 10 anos ou superior a esse prazo, tá? Que precisa da autorização. Como eu falei, em todos os casos de atos de gratuidade, é preciso sim que o outro cônjuge participe. Tá bom, gente? Olha só, a Doraceli está entrando aí, muito boa noite. Gente, eu acho assim que ficou claro, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar. E foram as questões que eu trouxe hoje a respeito da aplicabilidade desse regime de comunhão parcial de bens, que é o regime mais utilizado no Brasil. Por quê? As pessoas não têm aqui o cuidado de fazer um pacto antinupcial e entendem que até seja justo, né, que haja partilha dos bens adquiridos na constância do casamento, o que sim, é algo justo, né? Então, assim, caso vocês tenham dúvidas, podem deixar aí depois, abaixo na live, que eu vou estar lendo, posso até responder depois. E fica o meu abraço aqui, semana que vem a gente traz outro assunto, volta a discutir, tá bom? Muito obrigada por todos esses que participaram, é um privilégio falar para vocês, ainda tem gente de tão longe aqui, gente de perto também, muito obrigada, e por hoje é só, nós vamos encerrar a live agora, tá bom? Muito obrigada.